Não posso viver sem Jesus. Aline Santana aqui na Super e no nosso Bom Dia com a Palavra. Bom dia, Deus os abençoe. Rádio Super inspirando você, 10 horas 11 minutos. Pois muito bem, tá na hora da gente conversar. Eu gosto de conversar, principalmente quando o assunto é relacionamento, né? Quando o assunto é família, quando o assunto é brilhar a luz de Jesus em casa, com a família, através da família, no trato com a família. Né? Porque às vezes as pessoas se preocupam muito com os de fora e se esquecem dos de casa. Terrível isso, né? Não podemos ser assim. Amém? 10 horas 11 minutos, estou recebendo aqui ela que é mentora de mulheres. Vai explicar pra gente o que é uma mentora de mulheres. O que uma mentora de mulheres faz? Soraya Azevedo, a graça e a paz, minha querida, seja muito bem-vinda. Bom dia, é uma alegria recebê-la aqui, viu? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Giovanni, graça e paz. Amém, amém. Para todos que aqui estão nos ouvindo. Amém. É uma alegria enorme estar aqui, poder trazer um pouquinho do meu trabalho, da minha mensagem. Espero Amém. que toque o coração de cada um aqui presente. Amém. Eu só vou pedir você a gentileza que fale um pouquinho mais próxima do microfone, ok. Tá bom? E mais direcionada para ele também. Soraya, você é de Lagoa Santa, é isso? Isso, Lagoa Santa. E você é cristã? Sou cristã. De qual igreja em Lagoa Santa? É Atos. Atos. Igreja Atos. Maravilha, um grande abraço aos irmãos da Igreja Atos, Lagoa Santa, tá bom? Obrigada. Soraya, é realmente uma alegria tê-la aqui com a gente, para a gente tratar de algo tão sério, tão importante, que é o casamento, que é a família. Mas antes de tudo, eu preciso que você nos explique, nos faça entender melhor o que é uma mentora de mulheres. Que tipo de trabalho você faz? Como é que é isso? Então, ser mentora de mulher é aquela pessoa que, com base no que ela vivenciou, ela tem bagagem, ferramentas para poder transformar e inspirar outras pessoas. Uhum. Então, diante de eu hoje, né, mãe de 3 crianças, casada há 12 anos com o empresário Tiago Azevedo, somos pais de 3 crianças empresários, então passei por muitas dores, tanto com a maternidade, com o relacionamento, com o profissional, e busquei, né, conhecimento, estudo, onde com base nisso eu pude transformar essas dores e hoje ser um instrumento, né, de Deus. Deus trouxe esse chamado para minha vida, para transformar a vida de outras mulheres dentro dos seus lares. Uhum. Da mesma forma que para você superar esses desafios que você mesmo citou, foi necessário buscar conhecimento, você acha que muita gente às vezes desiste muito fora do tempo, ou talvez desiste facilmente sem buscar conhecimento ou solução para esses problemas de relacionamento? Infelizmente. Às vezes, o caminho mais fácil nem sempre é o melhor. É verdade. Então, um pouquinho de conhecimento, de força, de coragem, elas poderiam fazer outras escolhas do que, às vezes, uma separação, desistir de algum sonho, de algum projeto. Uhum. Então, buscar essa força interior, né? Esse Entendi. Conhecimento. Uma coisa que eu quero e preciso entender um pouco melhor também, Soraya, se você é mentora de mulheres, se você é uma pessoa que treina mulheres, que prepara mulheres, e a gente está falando de relacionamentos, falando de famílias, você acredita que a partir da mudança de comportamento de uma mulher dentro do seu relacionamento, isso pode salvar um casamento? Mas alguém talvez possa ouvir, mas o problema não sou eu, quem tem que mudar não sou eu. Não tem muito isso disso, quem tem que mudar é ele, o problema é ele. Mas ainda assim, mesmo que o problema, entre aspas, seja ele e não eu, a minha mudança, a minha transformação pode mudar essa situação? Sim, primeira coisa, quando a gente olha para o outro, muitas vezes, né, quando a gente acredita que o problema está no outro, é porque existe uma dor muito grande de olhar para nós. Uhum. Então eu posso falar com toda certeza que a minha mudança, eu não ter separado em 2020, não foi porque eu tentei mudar o meu marido. Uhum. Eu busquei a minha mudança, a minha transformação genuína. Não é uma mudança também de eu vou mudar porque aí quem sabe ele muda. Sim. Não, o foco é em mim. Então, dentro do meu trabalho, eu venho com o pilar espiritual, que é a base, e depois o pessoal. Eu só consigo olhar para o meu relacionamento, para a minha maternidade, para o profissional, quando eu olho para mim. Uhum. Então, e aí quando você muda em você, de forma genuína, de forma sincera, isso vai reverberando. Essa luz que você tem, né, dentro de você, ela começa a transbordar na vida das pessoas que estão ali próximo de você. Entendi. E aí isso muda o casamento, muda a família, reestrutura tudo. Me diga uma coisa, então quer dizer que o seu próprio casamento esteve por um fio, então? Sim.
É? Esteve. E foi aí que nasceu esse Rasgando o Divórcio? Foi aí que veio Rasgando o Divórcio, em 2019. Vocês chegaram a pensar no divórcio? Não só a pensar, mas como o Tiago pedia por várias vezes o divórcio. Mesmo? Ei, Tiago. Era muita dor, assim, a gente sonhava, né, estamos juntos há 21 anos, e a gente sonhava sempre em ter uma família grande, e em 2019 a gente tinha já os nossos 3 filhos, a gente tinha a família que a gente sonhava, mas não estávamos felizes da forma que estávamos vivendo. Então, é o que você disse no início, né? Às vezes a primeira opção é o divórcio, do que olhar para essas dores e para essas feridas. Então, no primeiro momento, o Tiago sempre pedia esse divórcio. Eu nunca disse que não daria, mas foi aí que eu fui buscando, através da autorresponsabilidade, entender o que eu fiz, qual foi a minha parcela de responsabilidade para que eu pudesse transformar aquela realidade e, quem sabe, ele ver de uma forma diferente. Porque desfazer uma família que a gente sonhava e acabar com ela não era uma opção para mim. Então, eu fui trabalhando em cima disso, do meu autoconhecimento, da autorresponsabilidade, do autocuidado, porque a mulher, ela tende muito a se perder na sua identidade após os filhos. E me parece que vocês são muito jovens para terem 3 filhos. Ter filhos muito jovens pode ser um complicador se não houver uma estrutura para isso? Olha, eu acredito que é muito mais a maturidade do que a idade. Sabe? E ainda que a gente, né, nós casamos depois de 9 anos de relacionamento, tem coisas que é só passando. Só vivendo. E aí a maturidade, né, você vai ali durante o processo olhando para isso, e os filhos, eles proporcionam muito isso, esse olhar para você, para a sua criança interior. Entendi. Me diga uma coisa, Soraya Azevedo, nessa sua experiência, não só na própria experiência, mas na convivência com outras mulheres e com outros casais, qual é o maior conflito que você identificou entre os casais, que você pôde perceber que seria, de uma certa forma, comum à maioria dos casais? O principal, vou trazer 2 para vocês, que eu vejo que é o que vem acontecendo muito nessa nossa era. Primeiro, a inversão de papéis. Mulheres saindo do seu lugar, né, de feminino e ocupando o lugar, às vezes, do homem. E nisso anula a força masculina. E sobrecarrega a mulher. E aí, exatamente, vem a sobrecarga. Então, às vezes, nós questionamos muito dessa sobrecarga, mas esquece que nós mesmos estamos colocando essa sobrecarga na gente. Então, delegar, né, trazer o homem, né, permitir, na verdade, que o homem assuma o papel dele. Deixa ele ser homem, né? Deixe ele ser homem. Isso alivia muito. Então, eu não posso falar de uma maternidade leve se eu não olho por um casamento onde cada um se coloca no seu lugar. Essa foi a minha maior crise, porque eu tentava ser a mulher e o homem dentro de casa e não dava voz para o Tiago. E aí isso ficava pesado. Esse é um primeiro ponto. E o segundo é a comunicação. A falta, não só a falta da comunicação, mas uma comunicação violenta e agressiva também leva a esses conflitos dentro de famílias. Ou uma comunicação ineficaz, incompleta também, né? Exatamente. Não foi isso que eu queria falar. Então por que você não falou direito o que você queria falar, né? E o maior problema é que, às vezes, os casais acham que está tudo bem pelo silêncio. Eu costumo chamar de loop conjugal. Esse loop conjugal é os casais levantam, toma café, vai para o trabalho, vive aquela rotina durante o dia, volta, navega ali nas redes sociais, vai dormir. Vive nesse loop conjugal de uma forma extremamente automática. E aí, o que acontece? Na hora que quando eles assustam, passou 5, passou 10 anos, aquela chama, né, do relacionamento, porque eu acredito que ninguém casa pensando numa separação. É verdade. Mas acaba acontecendo por falta dessa consciência e achar que a ausência de briga, ou seja, o silêncio, ele é muito pior do que as brigas. Sim. Porque as brigas, pelo menos, eles estão tentando se entender e um ouvir o outro, ainda que de uma forma ineficaz. Mas dentro do próprio Rasgando o Divórcio, que é esses 7 passos que eu trabalhei, que é o que eu trouxe, né? Dentro do que eu apliquei no meu relacionamento, eu consegui resgatar
o meu casamento, eu trago muito essa questão da comunicação. Tá, e nós vamos falar já sobre isso, que é uma questão que será disponibilizada para outras pessoas também entenderem melhor. Você citou palavras aí que eu acho muito interessantes, que a gente precisa tocar nesses assuntos, que é a comunicação, e você falou de rede social. E eu me lembrei de intimidade. Me parece que muitas vezes essa grande necessidade de estar nas redes sociais tem tirado das pessoas a comunicação, né? Às vezes estão dentro de casa e não conversam. E se não conversam, também não tem intimidade, que é uma grande reclamação, principalmente por parte dos homens. Só que muitas vezes o problema não é a falta de intimidade. A falta de intimidade pode ser já um reflexo de outros problemas, não é isso? Com certeza. Porque a mulher não funciona assim do jeito que o homem funciona, né? Não funciona. E aí essa intimidade, ela é construída, como você disse, tem que ser durante o dia, durante um simples toque, né? Toque físico é uma das linguagens do amor. E esse toque físico é um abraço, um carinho, igual eu falo, não pode ser algo automático. Ele tem que ser intencional. Então, o casal, ele precisa desse cuidado. Olhar para esse relacionamento todos os dias. E, infelizmente, as redes sociais, ela tem tirado esse lugar da presença. Sim. Essa conversa, né? Conversa. Aquela conversa travesseira que você deita ali, né? Você não deita e dorme. Você deita e você vai conversar primeiro, né? Como é que foi seu dia, meu amor, né? Aí não fica cada um com o celular, aquela luzão lá, azul na cara, né? Ninguém conversa nada. E se não conversa, imagina o resto, né? Então, 10h22, eu estou conversando aqui com a Soraya Azevedo, que é mentora de mulheres. Agora que eu quero saber o seguinte, Soraya, todas essas coisas que você, esses assuntos, essas dicas, essas percepções, experiências, vivências que você passou por elas e que agora está disponibilizando para que outras mulheres possam salvar o seu casamento, o seu relacionamento, lembrarem-se de quanto se amavam, se gostavam, desejavam estar próximos um do outro no começo do relacionamento, tudo isso pode ser resgatado, pode ressuscitar. Você disponibilizou uma mentoria, uma espécie de curso, é isso? Isso. Como é que as pessoas vão ter acesso a isso? Como é que é? Isso, Rasgando o Divórcio, ele está disponível na plataforma da Hotmart. Quem tiver interesse é só acessar o meu Instagram, que é Soraya com Y, G Azevedo. Ali tem um link disponível para elas terem acesso a esses 7 passos. São passos simples, práticos, que a mulher, ela não depende do marido, é o que eu disse. Eu não fiquei tentando mudar o Tiago para eu resgatar o meu casamento. Sim. Então, eu apliquei, ela vai aplicar esses 7 passos em 30 dias. E aí, ela com certeza, isso é fato que ela vai ver a mudança, não só na vida dela, mas no relacionamento. O marido em si vai perceber que tem algo diferente ali acontecendo. Agora, é interessante a gente pensar o seguinte, que da mesma forma que o negócio não fica ruim, não fica feio, não fica esquisito, de uma hora para outra também não se resolve de uma hora para outra, né, senhora? Não. Os 7 passos, a pessoa ela vai começar a aplicar, ela vai começar a ver a diferença acontecer. Mas depois de quase 5 anos, né, resgatando esse meu relacionamento, eu costumo dizer que a gente precisa investir constantemente. Eu estaria cometendo um erro se eu achar que, olha, resgatei meu casamento, agora está tudo bem. Tem que ter uma manutenção, né? Exatamente. Do mesmo jeito que a gente investe na nossa casa, a gente investe nas nossas roupas, a gente investe na nossa empresa. O relacionamento, ele tem que ser investido. Você precisa olhar para ele constantemente. Então, até hoje, às vezes eu tenho algum desses passos lá do Rasgando o Divórcio que eu preciso ir lá e aplicar de novo. Muito bem. Mandaram aqui, repete o Instagram da Soraya, por favor. Repito, Soraya com Y, Soraya G Azevedo. É isso? Lá tem muitas dicas, muitas informações e, inclusive, sobre o Rasgando o Divórcio, né? Sobre como ter acesso ao Rasgando o Divórcio. O link está lá disponível, a pessoa entra e já vai ter acesso a tudo. Me diga uma coisa, vocês pretendem, no futuro, há planos para que no futuro isso seja uma conversa olho no olho, pessoal, uma reunião, um curso, alguma coisa assim? Sim, a gente já está trabalhando para a imersão Imperadora do Lar. Ela vai acontecer agora em maio, e onde eu vou trazer esse espaço presencial exclusivo para as mulheres, onde a gente vai trabalhar a espiritualidade, o pessoal, o casamento, a maternidade e o profissional. Trazer esse olhar para esses pilares. Eles precisam estar em ordem para que as coisas possam fluir
de uma forma tranquila e leve, né? Quero lhe fazer mais uma pergunta de ouvinte que chegou aqui, que é da Priscila, que é lá de Barreto, São Paulo. A Priscila diz o seguinte, ela perguntou se esses 7 passos eles serviriam também para quando o marido foi embora. E ela conta aqui que foi casada há 12 anos, né? Que o marido saiu de casa, depois voltou, depois saiu de novo. Ela pergunta, esses 7 passos serviriam também para uma situação dessa? Ou, quem sabe, até para evitar uma situação dessa, né, Soraya? Sim, obrigada, Priscila. Então, com certeza, porque quando você olha para você, até se ela um outro relacionamento, ela vai poder entrar nele de outra forma. Então, ela pode sim ter acesso e ela vai ver que nada na nossa vida a gente evolui se a gente não trabalha questões que ficaram ali machucadas. Então, eu até costumo dizer, pessoas, né, que separaram e pensam em ter um novo relacionamento, você precisa olhar para aquilo que precisa ser cuidado. Às vezes feridas, às vezes da infância, daquele relacionamento, para você se abrir para um novo. Olhar para dentro de si, às vezes, é muito difícil, né, Soraya? Dói. E perceber que o outro tem problemas, mas eu também tenho dificuldades que não facilitam em nada a minha vida também, né? Exatamente. Até relacionamentos, eu costumo dizer que relacionamentos abusivos, ele vem, às vezes, não somente do outro, mas de você não colocar esses limites, você não saber se posicionar. Então, às vezes, uma simples atitude da sua parte, onde você tem clareza sobre esse autocuidado e esse amor próprio, você já demonstra para o outro esse limite, até o que você aceita ou não. É muito interessante a gente recordar que a orientação bíblica é amar ao próximo como a si mesmo, né? Exatamente. Se você não está amando nem a si mesmo, como é que você vai amar o outro, Eu né? falo isso muito, amar a Deus sobre todas as coisas. Sim. E ao próximo como a si mesmo. A gente só consegue entregar para os nossos filhos, para o nosso marido, aquilo que a gente está cheio dentro de nós. E se você está cheia de amor, de alegria, de gratidão, é isso que você vai reverberar. Agora, se tem muitas dores, muitas feridas, também é isso que você vai acabar levando. Soraya, uma última pergunta, a participação de um ouvinte que mandou aqui uma mensagem, e eu não vou citar o nome dela, vou preservá-la. Ela diz que ela vive um relacionamento onde não tem diálogo entre o marido e a esposa. O sujeito está sempre com a cara fechada, às vezes ela tem até medo de conversar com ele, de fazer alguma pergunta, porque já está acostumada a perguntar, e ele só balançar a cabeça. O moço tem um problema de comunicação muito sério, né? Mas como é que ela faz diante disso? Ela vai precisar, primeiro, busca o rasgando o divórcio, porque ali eu vou falar um pouco sobre isso. E essa falta de comunicação, ela foi ao longo desse relacionamento. Então, ela vai precisar dar os primeiros passos e não necessariamente forçando uma comunicação. Ela pode usar de outras ferramentas, onde ela vai buscar essa intimidade com ele, essa conexão, porque pelo que você trouxe aí, a conexão se desfez, tá muito distante. Então, ela vai precisar primeiro, antes de pensar em uma comunicação, ela resgatar essa conexão com o companheiro. É possível? É. Agora, precisa desse cuidado, desse olhar, aonde está a raiz desse problema, e ela começar a cuidar. Igual uma plantinha, quando ela está quase morrendo, você vai lá e tem que, às vezes, adubar, molha ela de todos os dias um pouquinho, para ela começar a ganhar vida. Não é da noite para o dia, mas é possível. Soraya, nós fizemos uma brincadeira aqui antes de entrar no ar sobre o fato de casar e conhecer verdadeiramente as pessoas, né? Mas o namoro é essa fase do conhecimento, né? Da aproximação, de entender melhor como funciona a cabeça do outro, o comportamento do outro. O que você diria hoje para quem nos ouve e está começando um relacionamento, está buscando um relacionamento? Que sinais a pessoa deve perceber que já são sinais de como será essa pessoa depois de casada? Né? Não é que aquela pessoa se apresentou daquela forma depois, ela já era assim, sei que não quis ver. Que sinais são esses? Você fala antes do casamento? Isso, sinais, tipo assim, isso dá para mim, esse tipo de coisa eu não tolero. Então, já vou fechar por aqui. Tá, eu vou trazer essa resposta através de um exemplo do que aconteceu comigo com o Tiago. Estávamos há semanas do nosso casamento, casamos no dia 2 de março e tivemos uma briga. E aí, naquele momento de raiva, eu peguei um copo e joguei no chão e quebrei esse copo. E aí o Tiago virou para mim e falou assim, adorei o que você fez. Senta aqui do meu lado.
E aí eu comecei a ficar com medo. Eu falei, nossa, vai acabar meu casamento. Tudo pago, os convites entregues. E eu falei, nossa, e agora? Ele, eu adorei o que você fez. Sabe por quê? Porque essa atitude sua vai decidir se a gente vai casar ou não. Eu não aceito, foi desse jeito que ele falou, eu não aceito a gente construir tudo que a gente construiu. Nós já tínhamos empresa, então a gente já sabe as dores, né, de empreender, o quanto que não é fácil. Então ele disse, para você chegar dentro da nossa casa e sair dar uma de doida quebrando as coisas. Então, ou você não repete isso nunca mais, e aí sim nós vamos casar, ou a gente vai parar por aqui. E aí foi de uma forma assim, foi um balde de água fria. Eu fiquei com medo do julgamento dele já acabar com tudo, mas não, ele deixou muito claro o que ele não aceitava dentro do casamento. E hoje, 12 anos de casados, ainda que a raiva vem, porque ainda que a gente passou por isso tudo, tem momentos que você fica com raiva, mas é isso, você tem que começar a entender os seus sentimentos e mudar o seu comportamento. Sentir é diferente de agir. Você pode sentir raiva, mas a atitude de quebrar algo é uma escolha que isso não pode acontecer. E graças a Deus nunca mais quebrou um copo dentro de casa. Beleza, hein? Oh, maravilha. Muito bem. Gente, eu quero repetir aqui o Instagram da Soraya. O Instagram é muito prático, porque às vezes você não pegou algumas coisas aqui, algumas informações, mas você vai ter acesso a essas informações, a este caminho para chegar a esta mentoria, a chegar a este rasgando o divórcio, né? Que é uma orientação, que é uma ajuda necessária para todos nós, né? Que a gente tem que estar realmente aprendendo todos os dias, corrigindo todos os dias, né? Para fortalecer a união, né? @Soraya com Y, G Azevedo. Soraya com Y, G Azevedo. Acessa lá agora. Pode, inclusive, mandar lá um direto assim, Soraya, te ouvi lá na rádio, a irmã mandou aqui negócio de vida sexual que tá ruim, como é que faz para resolver? Conversar não tá resolvendo. Minha irmã, é muita informação que você precisa, viu? Não dá para falar agora não, né, Soraya? Porque esse é um caso sério e recorrente e comum, né? E que as pessoas às vezes têm muita dificuldade de falar, mas tem que falar para resolver, tem que começar a conversar, mas a conversa é extensa, né? Vai lá pro direct dela. O Instagram é @Soraya com Y, G Azevedo. Nós falamos aqui com a mentora de mulheres que preparou o Rasgando o Divórcio, que é uma mentoria para você rasgar mesmo, pensar nesse negócio mais. Soraya, que alegria tê-la aqui conosco para falar de algo tão sério, de um assunto que agrada ao Senhor, que é a preservação da família. Que Deus continue abençoando, capacitando. E na semana que vem nós vamos conversar de novo, né? Sim. Ó, que beleza. Semana que vem estarei aqui. Então, se prepara. Na quinta-feira mesmo? Quinta-feira. Então, quem queria fazer pergunta e não fez, quinta-feira que vem ela vai estar aqui, tá bom? Soraya, Ótimo. muito obrigado. Viu, Obrigada a vocês, um abraço grande. Agora 10h33, na Super e no nosso Bom Dia com a palavra, @Soraya G Azevedo. 10h33.